Breaking News, CNN. Morreu hoje a cantora Preta Gil. A morte do ator e humorista Paulo Gustavo. Confirmação da morte de Silvio Santos. Ozzy Osbourne morreu hoje aos 76 anos de idade. A morte da nossa colega, a jornalista Glória Maria. Oficialmente, a morte da cantora Marília Mendonça. Morreu Ayrton Senna da Silva. Uma notícia que a gente nunca gostaria de dar. Morreu Ayrton Senna da Silva. A morte, uma palavra que assusta, paralisa, silencia. Mas e se ela não for um fim? E se a morte for apenas uma porta? Você já se perguntou o que acontece depois da morte? Ou já ouviu coisas como fulano virou um anjo, ou ele está nos olhando lá de cima? Será que tudo isso está na Bíblia? O que a palavra de Deus realmente diz sobre isso? Falar sobre a morte não é fácil, mas é necessário. Você sabia que muitas ideias populares sobre o que acontece depois da morte não estão na Bíblia? Hoje vamos ver 7 mentiras sobre a morte que muita gente acredita, mas que são claramente desmentidas pela palavra de Deus. Então se prepare, porque talvez você mesmo já tenha repetido algumas delas. Mentira número 1. Quando morremos, viramos anjos. E Mateus 22:30 nos explica que os humanos são uma criação diferente dos anjos. Após a ressurreição, seremos semelhantes aos anjos em alguns aspectos, mas não seremos transformados em anjos. Mentira número 2. Os mortos estão conscientes e observando os vivos. Eclesiastes 9, 5, 6 nos diz que os mortos nada sabem. A ideia de que os nossos entes queridos nos observam do céu é reconfortante, mas não é bíblica. Os mortos estão aguardando a ressurreição e nada interfere no nosso mundo natural. Mentira número 3. Os mortos se comunicam com os vivos. Em Deuteronômio 18, 10, 12, nos deixa claro que qualquer tentativa de contato com os mortos é condenada por Deus. Espíritos que fingem ser mortos são enganos demoníacos. Mentira número 4. Todos vão para o céu quando morrem. Mateus 7, 21, 23 nos explica que Jesus é muito claro, nem todos serão salvos. Só entra no céu quem recebeu Jesus como Senhor e único Salvador. A entrada no céu depende da fé em Jesus, no arrependimento e a obediência dos seus mandamentos. Mentira número 5. O purgatório purifica a alma antes de ir para o céu. Hebreus 9, 27 nos diz que aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois o juízo. A ideia de purgatório não aparece na Bíblia. A salvação é pela graça e não por uma purificação pós-morte. Mentira número 6. Reencarnação é um ciclo natural da alma. Hebreus 9, 27 nos mostra que a Bíblia ensina uma única vida seguida do juízo. A reencarnação contradiz a doutrina da ressurreição e da salvação por Cristo. E mentira número 7. Quem morre vira uma estrela, luz ou energia no universo. Gênesis 2:7 diz: o homem tornou-se alma vivente. Essa é uma visão poética ou esotérica, mas não bíblica. O ser humano é uma alma vivente criada com corpo e fôlego de vida, não uma energia impessoal. A verdade é que a morte ainda nos assusta. Ela parece o fim, o vazio, o silêncio, mas para quem crê em Jesus Cristo, a morte não é o fim. É apenas o começo de uma nova vida, a vida eterna. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. João 11, 25. Isso muda tudo, porque quem parte com Jesus não parte sozinho.
Ele atravessa o vale com a gente. Ele segura a nossa mão até o fim. E do outro lado, está esperando com braços abertos. Então, se alguém que você ama se foi, mas foi com Cristo, você pode ter certeza. Ele está mais do que vivo, sem dor, sem lágrimas, sem medo, nos braços do nosso Salvador. E se hoje você ainda sente o peso da perda, olhe para a cruz, olhe para o túmulo vazio e lembre-se, a morte perdeu, porque Jesus venceu. E quem está em Jesus vive para sempre. E quanto a você, tem a certeza absoluta para onde vai depois que morrer? Deixe aqui nos comentários. O vídeo de hoje fica por aqui. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Deixe o seu like, compartilhe e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!